Paz, meus amados. Estamos iniciando aqui nossa gravação do nosso vídeo. Não foi possível gravar ao vivo, então nós estamos fazendo aqui um vídeo gravado. E vou postar para os irmãos depois esse vídeo, tá? Da nossa mensagem de hoje. E a nossa palavra aqui hoje, eu vou estar fazendo a oração primeiro. A nossa palavra está aqui no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo 3. O nosso tema base é o versículo 12 em diante, tá? Nós vamos estar... o nosso tema base é o versículo 12. Mas vou citar algumas situações do versículo 13, todo esse capítulo aqui, se for possível. Eu quero fazer a oração com vocês agora. E quando vocês verem esse vídeo aqui, vocês possam ser alimentados por essa palavra. Em nome de Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso amado Jesus. Nesse momento pedimos a Tua bênção, a Tua graça maravilhosa, meu Pai, que você possa estar nos ajudando e nos abençoando de forma toda especial e gloriosa, Pai. Derramando sobre nós agora a graça e o poder do céu. Nós pedimos, meu Deus, a unção e o poder de Jesus. Querido Deus, nós te pedimos agora a grande bênção e a grande graça do céu. Manifesta a glória e o poder de Jesus sobre as nossas vidas agora em Teu nome santo. Nós te louvamos e te adoramos em Teu nome santo, hoje e sempre. Amém. Irmãos, a nossa palavra aqui está baseada aqui no livro de 2 aos Coríntios, no capítulo, aqui nós estamos aqui no capítulo 3, né? E o versículo 12 em diante, que é o nosso tema base, né? Deve estar um pouquinho meio escuro, dando uma sombra aqui. Estou tentando tirar isso aqui para não ficar muito escuro. Isso, acho que melhorou um pouquinho. E diz assim, olha, tendo, pois, tal esperança, serviu-nos de quê? De muita ousadia ao falar. O apóstolo São Paulo falando à igreja de Coríntios. E não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na determinação do que se desvanecia. Mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando se faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Diz mais, mas até hoje, quando é lido, Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Esse aqui é a nossa porção da palavra aqui essa noite. Fazer um vídeo bem pequeno para que a gente possa entender o que Deus está dizendo, né? Na nossa palavra. E nesse contexto aqui, nós temos aqui uma situação. A palavra diz assim que onde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Esse é nosso tema aqui essa noite. Onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Por que o Paulo falou isso para essa igreja de Coríntios? Essa igreja tinha algumas situações nela que era muito complicada, né? Então, quando ele quer falar sobre a excelência do ministério, então ele faz essa citação aqui que nós lemos aqui, ó. Ele faz essa citação dizendo, lá no versículo 12, diz assim, 12. Diz isso, olha. Tendo, pois, tal esperança, usando de muita ousadia ao falar. E quer dizer que Paulo nós não estamos na época da lei mais. Quando se falava, quando Moisés desceu do monte, a Bíblia diz quando ele desceu do monte. E a palavra diz assim que ele teve que colocar um véu sobre a cabeça dele, para que aquela glória que está sobre Moisés era uma glória transitória, ela ia passar. Ela era uma glória transitória. Ele foi lá na presença de Deus, botou aquela glória, o brilho muito forte. E para que então Moisés colocava aquele véu sobre a cabeça, para que aquela glória transitória não afetasse eles. Que não era uma coisa permanente. A glória eterna é de Jesus Cristo, quando nós for entrar no céu. Então o que diz o texto aqui? O texto diz o seguinte, irmãos, que então se colocava o véu. Aí então o apóstolo São Paulo, ele usando, falou assim, nós usamos hoje de muita ousadia para falar da palavra de Deus. Da palavra de Deus, e não como Moisés. Ele até faz essa referência a Moisés. E os filhos de Israel que olhassem firmemente para daquilo que era transitório, uma coisa que passageira. Mas quantas das vezes nós olhamos para coisas passageiras e não olhamos para aquilo que é eterno. E eterno é somente Jesus Cristo, é somente o céu, onde está preparado para nós morarmos lá no céu com Ele. E a palavra diz assim, olha, nesse texto todo aqui, esse versículo 12 diante, diz assim, olha, versículo 13. Não são como Moisés que põe um véu sobre sua face,
para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, para o fim daquilo que era transitório. Porque antes desse texto, aqui no capítulo 3, no verso 8, o Paulo fala uma coisa super interessante. Ele fala assim, olha, o mesmo capítulo, tá? O capítulo é o mesmo, tá? Que ele fala, que começa pelo 7, diz assim, olha, seu ministério da morte, que era aquele gravado em pedra, quando Moisés subiu lá, trouxe os 10 mandamentos. Trouxe o ministério, aquele ali, ou você cumpre ou você morre. Então ele falou assim, gravado em pedras, veio em glória de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, foi o que nós lemos lá agora. Mas a glória, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. E como não será maior a glória do ministério do Espírito, que é o que nós estamos vivendo hoje, que é o ministério do Espírito. Então é muito importante, nós sabemos que nós temos o ministério, aquele ministério de Moisés, que é o ministério da morte, que trouxe a lei, as tábuas da lei. Então ele ou cumpria ou morria. Mas ninguém conseguiu cumprir a lei. A Bíblia fala que nenhum homem na face da terra conseguiu cumprir aquela lei. Todos erravam em alguma coisa, eles erravam. Mas a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho em forma de homem. Olha, mas imagina a humilhação, irmão, ter que descer na condição de homem. Mas Jesus não somente desceu a condição de homem, desceu a condição de servo. Ele se humilhou lá embaixo. Sabe por que ele se humilhou? Para que nós tivéssemos o direito da vida eterna. Para que nós tivéssemos o direito de viver eternamente. Então aqui a palavra diz justamente isso. Que nós temos essa palavra, nós temos essa coisa que Deus tem nos dado, que é essa palavra maravilhosa. E o que diz mais? Olha, mas os seus sentidos foram endurecidos. Aqui na parte do versículo 14. Porque até hoje mesmo, o véu está por levantar na lição do Velho Testamento. Moisés, Jesus já abriu o véu, o tempo se repartiu. A Bíblia assim que esse véu, que a simbologia daquele véu de Moisés, é a simbologia do véu que cobria, que separava o homem de Deus. Que o homem não podia falar face a face com Deus. O véu separava. Mas hoje Deus já separou o véu, por intermédio da morte. E quando a carne de Jesus foi rasgado, o véu do tempo se partiu de alto a baixo. Nós temos liberdade hoje de falar com Deus. Não precisa colocar o véu na cabeça mais. E nem no rosto, nem tampar o seu rosto. Você pode falar face a face com Deus hoje. Porque Deus está te ouvindo por intermédio do Espírito Santo. Que nos conduz, leva nossa oração até Deus. A Bíblia fala que com gemidos é inexprimível. Então, amados, eu quero que a gente fazer nessa noite. Então nós temos essa porção da palavra. O seu sentido foi endurecido, né? E aqui ele fala, até hoje mesmo, o véu está por se levantar. Mas, e até agora, até hoje, quanto é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, ó, quando se converterem ao Senhor, então diz aqui o texto, ó, quando se converterem ao Senhor, aí diz assim, olha, então o véu se retirará. Eu preciso ter conversão, preciso abrir meu coração para Deus. Senão eu estou debaixo da lei. E o sentido da lei é morte. A lei tinha só a única finalidade da lei, conduziu o homem até a sepultura. Mas hoje se abriu, quando o véu sai, entra a graça. E quando entra a graça, então nós somos conduzidos até o céu na presença de Deus. Que Deus possa nos dando um entendimento dessa palavra. Diz mais, olha, para quem chegou agora, quem vai ver esse vídeo, vai ver o vídeo, mas vocês estão chegando agora que não estamos sendo ao vivo, né? Que não deu para fazer ao vivo. Olha, irmãos, o Senhor é Espírito. Onde há o Espírito do Senhor, aí a liberdade. A palavra diz, Senhor é Espírito. Tanto que a Bíblia fala que nós somos o templo, a moradia do Espírito de Deus aqui na terra. O Senhor habita em mim e habita em você. É por isso que quando você destrói o seu corpo com prostituição, com pecado, você destrói o templo do Espírito. E você pode morrer por isso, se não houver arrependimento. É por isso que muitas pessoas falam, eu nunca senti Deus. Não sente mesmo. Porque alguma coisa tem no seu templo. Tem que limpar ele para que Deus possa se manifestar na sua vida de maneira que deve ser feita. Amém? Que Deus possa abençoar vocês nesse vídeo. Que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. No nome de nosso amado Jesus Cristo. Não foi possível gravar ao vivo, tá? Porque o Facebook não está liberando aqui. Nós pagamos, tá? Mas não está liberando. Nós pagamos, tem 3 internets aqui, mas não tá liberando para ninguém, pelo que eu estou vendo aqui. Outras pessoas não conseguiu fazer esse dia.
E também tem muita gente entrando ao mesmo tempo, né? Por causa dessa pandemia aí, tá todo mundo, tá todo mundo online aqui. Então, igreja, eu quero só... vou compartilhar esse vídeo agora com vocês, para vocês poderem estar vendo essa mensagem de hoje. Nós sempre fazemos a nossa live, não gostamos de parar de fazer. E se o fim de semana der para fazer uma live ao vivo, a gente faz, tá? Se não der também, não tem problema, amém? Que Deus possa estar se abençoando, eu vou orar com vocês. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu oro com teus filhos, com tuas filhas, Deus, que eles recebam agora a tua bênção, a tua graça maravilhosa, meu Pai. Deus, eu te peço agora a bênção e o poder do céu. Se eu possa manifestar, meu Deus, a glória e o poder de Jesus sobre nós, nos abençoando grandemente, Pai, em nome de Jesus Cristo, o teu santo e amado Filho. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você possa realmente ver esse vídeo, ouvir, meditar para a glória de Deus. Amém? Que Deus te abençoe.